A paz do Senhor, meu querido, amado. A palavra de Deus nos fala no livro de Neemias, no capítulo de número 6, versículo de número 2, diz assim: E Sanbalate e Gesem enviaram-lhe a dizer: Vem e congregamo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal, e enviei-lhe mensageiro a dizer: Estou fazendo a grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Nós vemos que Sanbalate, Tobias e Gesem, eles eram inimigos internos. E podemos dizer que os inimigos internos são aqueles piores inimigos que poderíamos ter. O pior inimigo que nós poderíamos ter não seria o inimigo declarado, porque saberíamos que o inimigo declarado, a qualquer momento, ele poderia se levantar. Mas Sanbalate, Tobias e Gesem, eles eram inimigos internos. Eles sempre estavam ali, se levantando e falando por trás, querendo acabar com o ministério de Neemias. Observamos que Neemias, ele foi levantado para edificar os muros de Jerusalém. Ele foi levantado para edificar Jerusalém, que foi queimada, que foi destruída, que foi assolada. Entendemos que sempre quando nós estamos em uma obra, sempre que nós estamos ocupados na obra de Deus, sempre vai se levantar os inimigos internos. Eles olhavam para Neemias e sabia que Neemias, ele tinha um potencial, ele tinha uma chamada, e essa chamada de Neemias, ela era diferente. Quando Neemias começa a edificar os muros, eles vão entender que se levantou alguém para fazer. Você sempre tem que entender que tem pessoas que nem faz e nem deixa ninguém fazer. O inimigo interno, ele vai querer sempre frustrar todos os teus projetos. O inimigo interno, ele sempre vai querer neutralizar tudo aquilo que o Senhor sonhou para você. Neemias se prontificou em edificar. Neemias se prontificou em fazer a obra, enquanto Sanbalate, Tobias e Gesem tentavam parar. Mas Neemias estava ali direcionado pelo Senhor. Neemias estava ali não por ele, mas porque ele sabia que Jerusalém era uma terra da adoração. Ele sabia que Jerusalém era escolhida pelo Senhor, e edificando Jerusalém, automaticamente ele estava fazendo a vontade de Deus. Entenda uma coisa, querido: todas as vezes que você fizer a vontade de Deus, sempre vai se levantar pessoas para querer te parar. Sempre que você fizer a obra do Senhor, sempre vai ter alguém querer a te frustrar. Nós vemos que eles começavam a querer zombar, eles começavam a querer falar mal de Neemias, mas Neemias continuava no foco. Quando Neemias começa a construir os muros, eles vão ficar por volta zombando, eles vão ficar por volta querendo frustrar os projetos de Neemias. Entenda, o inimigo interno, ele quer frustrar. O inimigo interno, muitas das vezes, ele zomba. Muitas das vezes ele querer te tirar da visão. E todas as vezes que nós estamos fazendo a obra de Deus, vai se levantar um inimigo para querer nos tirarmos da visão. Nós vemos aqui pelas Escrituras que Neemias estava na obra, fazendo a edificação. E Neemias estava ali fazendo a diferença, enquanto Sanbalate vai começar a chamar Neemias, vai querer tramar contra a vida de Neemias. Entenda que Neemias estava ocupado na obra, e ele vai mandar mensageiros, sabe? O inimigo interno, ele não tem coragem de vir de frente. O inimigo interno, ele sempre vai mandar recado. O inimigo interno, ele sempre vai querer te tirar da visão por trás. Ele nunca vai vir de frente.
E a preocupação de Neemias não era com os inimigos declarados, era com o inimigo interno. Por quê? Porque estava próximo. E muitas das vezes nós estamos próximos de pessoas que não poderíamos estar. Muitas das vezes alguém chega para nós e nos aconselha e diz: olha, sai de perto, porque sabe, amado, que o inimigo interno, ele tem o prazer em querer ver tudo aquilo que você projetou destruído. Sanbalate, o sonho dele era ver Neemias morto. Por quê? Porque ele vai tramar contra a vida de Neemias. Neemias está ocupado numa obra, mas Sanbalate está se levantando contra a vida de Neemias. Eu posso observar que Neemias está em cima do muro fazendo a edificação, e Sanbalate está lá embaixo dizendo: olha, vem cá, nós vamos ali, vamos nos encontrar, eu tenho algo para te dizer. Mas Neemias vai olhar e vai dizer: eu estou ocupado nessa obra e eu não posso parar. Eu estou ocupado e não vou desistir, porque eu estou no projeto. Porque desceria eu para fazer a vontade do Senhor e para fazer a tua vontade? Nós entendemos que sempre que nós estivermos em cima, amado, nós nunca podemos descer o nível do inimigo. Sempre que nós estivermos em cima, edificados, não podemos descer o nível do inimigo, porque quando descemos o nível do inimigo, nós estamos perdendo a visão. Eu quero lhe aconselhar neste dia e dizer: não desça ao nível do inimigo. Neemias estava no ocupado da obra, estava dizendo: eu não vou descer para discutir, eu não vou descer, sabe, amado, porque muitas das vezes quando entramos em problema, nós queremos resolver com as próprias mãos. Mas se você continuar na visão, se você continuar na sua chamada, você vai ver que o Senhor, ele tem projetos para te entregar. E a tensão do inimigo é querer frustrar. A tensão do inimigo é querer neutralizar todos os seus projetos. Se você está numa visão, o inimigo está tramando contra a tua vida, entenda, não pare, continue, persevere. A reconstrução da sua vida vai ter prosperidade. A construção da tua história vai ter continuidade. Continua construindo aquilo que você sonha. Continua construindo os seus projetos. Continua construindo a tua chamada. Continua construindo a tua família. Continua construindo tudo aquilo que o Senhor te entregou. Por quê? Porque vai se levantar pessoas para querer te destruir. Vai querer se levantar pessoas para querer falar mal de ti. Vai querer se levantar pessoas para querer frustrar os teus sonhos. Vai querer se levantar pessoas para querer te parar. Mas quem é Neemias está ligado no Senhor. Quem é Neemias está reconstruindo. Quem é Neemias está ocupado na obra. Quem é Neemias está seguindo e fazendo a vontade de Deus. Entenda, todas as vezes que você for fazer a vontade de Deus, todas as vezes que você for fazer tudo aquilo que o Senhor mandou, vai se levantar inimigo. O inimigo, ele não se cansa. Todas as vezes que ele vê você crescendo, todas as vezes que ele vê você prosperando, todas as vezes que ele vê você, meu amado, em cima, ele vai querer te colocar para baixo. Todas as vezes que o Senhor te coloca em um determinado patamar, todas as vezes que o Senhor te coloca em um lugar elevado, sempre vai se levantar pessoas para querer te desanimar. Sempre vai querer levantar pessoas para querer te frustrar. Sempre vai querer se levantar alguém para querer dizer que tu não vai conseguir. Enquanto Sanbalate e Tobias estavam dizendo: Neemias, tu não vai conseguir. Neemias, tu não vai prosperar. Neemias, esse muro vai cair, Neemias. Tu não vai conseguir, Neemias. Tu está querendo se promover, Neemias. Mas Neemias não deu ouvido à voz do inimigo. Quando nós damos ouvido à voz do inimigo, nós saímos frustrados. Quando nós damos ouvido à voz de Sanbalate e Tobias, nós saímos desanimados. Sabe qual é o segredo, meu amado, da vitória? Sabe qual é o segredo da reconstrução? É você nunca sair da posição que Deus lhe colocou. É você nunca bater de frente com o inimigo. É ele falando e você trabalhando. É ele se levantando contra a tua vida e você fazendo a vontade de Deus. Todas as vezes que, se você fizer a vontade de Deus,
você vai prosperar. Todas as vezes que o inimigo interno querer se levantar contra a tua vida e você continuar na visão de Deus, o inimigo interno vai desistir. Por quê? Porque quem tem chamada de Deus não dá ouvido aos inimigos internos. Os inimigos internos hoje estão caindo por terra e Deus está te entregando a vitória. Se você der ouvido essa escritura, essa palavra de Deus. Neemias continuou e concluiu o seu propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Porque não deu ouvido à voz do inimigo interno. Quer um conselho? Não dê ouvido à voz do inimigo. Dê ouvido à voz de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.